Olá, galera do terceiro ano. Hoje nós vamos falar sobre literatura. É um assunto muito interessante, por sinal, que é o modernismo. Nós já iniciamos nossos estudos sobre o modernismo em sala, quando falávamos das vanguardas europeias e do pré-modernismo. Mas a partir de hoje nós vamos ingressar inteiramente, completamente, pelo universo mundo do modernismo brasileiro. Esse modernismo que inicia-se, pelo menos oficialmente, com a primeira geração em 1922, né, com a Semana de Arte Moderna, e ele vai até meados de 1930, que é quando nós temos o início da segunda geração modernista. Então, ele começa com a Semana de Arte Moderna, né, com toda a turbulência que é característica dessa época, né, em 1922, em um momento, uma semana, que deveria ser semana, e nós já vimos que não foi bem assim, mas, apesar de ter saído um pouquinho do que os autores, do que os artistas da época pensaram, a Semana de Arte Moderna continua sendo um marco. Né? O momento em que esses autores, esses artistas, de um modo geral, têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos, seja na poesia, seja na pintura, na escultura, enfim, em todas as formas de arte. Nós vamos ter uma época que recebe algumas nomenclaturas. A primeira delas é que esse momento é conhecido como fase heróica, porque os autores desse momento eles estão desbravando, eles estão dando início a esse novo estilo literário brasileiro. É conhecido também como fase destruidora, porque já que eles estão desbravando, já que eles estão trazendo para o Brasil uma nova forma de expressão, principalmente na literatura, eles têm, pelo menos nesse primeiro momento, o objetivo de impactar, né, de destruir, no sentido de destruir alguns hábitos, algumas características na literatura que nós tínhamos. Tanto é que eles escrevem poemas com versos onde a rima está ausente, né? Eles começam a introduzir na nossa linguagem literária um novo estilo, com palavras mais comuns, né? Com palavras mais regionalistas. Então, o destruidor é nesse sentido, de inovar e de quebrar algumas estéticas arcaicas que nós tínhamos. E essa época também é conhecida como os Andrades, porque dois dos principais nomes desse momento têm por sobrenome Andrade, que é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, que vamos ver daqui a pouco. É um movimento social, político, artístico e cultural. Então percebam que mais do que um movimento literário, o modernismo é também um momento de crítica. Então, os autores dessa época eles têm um engajamento social muito grande, um engajamento político muito grande, né? E eles fazem todas essas críticas em relação ao Brasil, à realidade brasileira da época, através da cultura, através de todas as formas de arte. Tanto é que o modernismo ele não acontece só na literatura. A literatura é só mais uma vertente. O modernismo acontece na pintura, acontece na música, acontece na escultura, enfim, todas as formas de arte. Então, a Semana de Arte Moderna é realmente o marco inicial desse momento, dessa nova fase em que a literatura brasileira está vivendo. É uma época ainda em que os autores publicam as suas obras, inclusive suas críticas sociais, em revistas. Essas revistas, esse movimento todo, ele acontece principalmente no sudeste do país. Então, nós vamos ter manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, principalmente. E nós vamos ter ainda aqui na tela algumas revistas dessa época. Revista Claxcon, Estética, Festa, Terra Roxa e Outras Terras, Verde, Revista de Antropofagia e a Revista, né, lá de Belo Horizonte. Esses manifestos feitos nas revistas, eles também geraram alguns grupos importantes nessa fase. Nós temos aqui o grupo intitulado Pau Brasil,
o grupo Antropófago, o grupo Verde e Amarelo e os grupos de Porto Alegre, lá na região sul do país, né? Saindo um pouco desse centro cultural que até então era o Sudeste. Quero chamar a atenção para os 3 primeiros grupos. Esses 3 primeiros, eles se tornaram os mais famosos, né? Os que tiveram o maior número de manifestos. E eles foram criados, foram organizados, foram pensados pelos 2 principais autores da primeira geração modernista, que é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. O movimento pau-brasil, ele foi pensado pelo Oswald de Andrade. O movimento antropófago ou antropofágico, também pelo Oswald de Andrade. E o movimento verde e amarelo, ele teve uma aderência de alguns autores. Chama a atenção ainda para as principais características desses momentos. O Grupo Pau-Brasil, ele pregava uma valorização da cultura brasileira, mas ele reconhecia que, apesar de querermos valorizar nossa cultura, nós também tínhamos influências de outros países. O Grupo Verde e Amarelo veio em seguida, e ele também é conhecido como Escola da Anta. Sim, da Anta, porque eles pregavam uma cultura totalmente brasileira. Eles não queriam nenhuma influência estrangeira na cultura brasileira e escolheram a anta como um animal símbolo, né, um animal representativo do Brasil. O Oswald de Andrade, depois que vê esse movimento do Grupo Verde e Amarelo, ele cria também o movimento de antropofagia, que dizia a mesma coisa do movimento pau-brasil, só que de forma mais forte. Então, se o movimento pau-brasil ele aceitava a cultura de fora, o movimento antropófago ele não só aceitava, mas dizia que a cultura europeia ela servia para enriquecer a nossa cultura, então que deveríamos sim aceitá-la. O movimento antropófago ou de antropofagia ele vem como uma reação do Oswald de Andrade ao movimento verde e amarelo. Nós temos ainda o grupo modernista regionalista de Recife. Esses 2 últimos, eles não são tão importantes. Como eu disse, os 3 primeiros se destacam mais em relação a esse momento. Nós vamos ter os movimentos, os de manifesto, né? Como eu disse no início, é um momento de muita efervescência brasileira. Então, nós vamos ter o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago, o Manifesto Regionalista de 1926 e o Manifesto Nhangaçu Verde e Amarelo. Percebam que dentre esses manifestos estão aí inseridos os grupos que nós comentamos agora há pouco, né? O grupo de antropofagia, o grupo Pau-Brasil e o grupo Verde e Amarelo ou o movimento da ANTA. Nas principais características da primeira geração modernista, nós vamos ter o nacionalismo crítico e o fanista. Nós já vimos em sala que o fanismo é o nacionalismo exagerado. E nós já vimos isso em um outro momento literário. Falamos sobre isso na época do romantismo. Os românticos, eles também eram ufânicos, com uma pequena diferença. O ufanismo romântico, ele é totalmente exagerado, né? Ele prefere não ver o que tem de negativo no país, para enriquecer só as suas qualidades. O ufanismo do modernismo, ele tem uma pitadinha de criticidade, né? Então, é o nacionalismo crítico e ufanista, ou seja, os modernistas amam tanto o país que eles fazem a denúncia do que não está legal na tentativa de mudança. Nós vamos ter ainda a valorização do cotidiano, então temas recorrentes, temas comuns serão tratados na nossa literatura dessa época. Resgate das raízes culturais brasileiras, crítica à realidade brasileira e renovação da linguagem, né? Então, é um momento, o modernismo como um todo, né? Eles pregam que a literatura deva ser um pouco mais condizente com a realidade. Daí a crítica.
né, crítica à realidade brasileira. Eles criticam na tentativa de melhorar. É o momento da nossa literatura que nós temos o maior número de autores, o maior número de romances, principalmente, e é um momento, como eu acabei de falar, de efervescência. Né? Nossa realidade brasileira dessa época está efervescente, claro que isso iria respingar na literatura. Em relação à renovação da linguagem, lembrem que a escola literária anterior ao modernismo é o realismo parnasianismo. No parnasianismo, nós temos uma linguagem muito elevada, uma linguagem muito culta. Isso fez com que o público brasileiro se afastasse da literatura. Claro, eles pegavam as obras, pegavam os poemas parnasianos e não entendiam. Era uma linguagem muito elevada, eram palavras pouco conhecidas, que esse era o objetivo do parnasianismo, né? Como vocês devem lembrar, o parnasianismo pregava a arte pela arte. Então, eles não se preocupavam muito com o conteúdo. Eles queriam saber da estrutura, da estética dos poemas e elevavam mesmo a linguagem. Mas, em consequência a isso, nós temos um afastamento do brasileiro em relação à literatura. O modernismo percebe isso e quer trazer esse público de volta, né? Quer trazer os leitores de volta. Então, eles vão trazer uma linguagem um pouco mais simples. Tanto é que nós vamos ter a inclusão de regionalismos em muitas das obras. Nós temos ainda uma oposição ao parnasianismo e ao academicismo, né? Como eu acabei de falar, eles criticavam muito os parnasianos por eles terem afastado esses leitores. Experimentações estéticas, nós vamos ter poemas que não têm forma de poema, pelo menos não se a gente for pensar à luz da literatura clássica. Nós vamos ter renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor e o uso de versos livres e brancos, ou seja, eles estão remoldurando a literatura. Essas novas formas, essa nova estética, essas ideias que eles estavam querendo inserir na literatura brasileira, a princípio não foi bem aceita pelo público. Né? O público teve um pouco de rejeição a tanta inovação que os modernistas estavam querendo trazer para o nosso país. Como principais autores, nós vamos ter o Mário de Andrade, né, que é o Mário, como eu disse no início, o Mário de Andrade e o Oswald, que fazem com que a literatura seja, a primeira fase modernista seja lembrada por um momento como os Andrades, a fase dos Andrades. O Mário de Andrade, que nós vamos ter como principal obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O Oswald de Andrade, que foi o que encabeçou os movimentos de antropofagia e pau-brasil. E o Manuel Bandeira com a obra Estrela da Vida Inteira. Esse é o panorama geral da primeira geração modernista. E aí vocês vão ouvir muito falar sobre essa fase, né? Porque o modernismo é dividido em 3 gerações. É uma escola literária muito ampla. Como eu disse, tem o maior número de autores, tem o maior número de obras, principalmente romances da nossa literatura. Essa imagem que a gente percebe no finalzinho de cada tela, ela é uma inovação, é uma releitura do quadro Abaporu, que vocês também já devem ter ouvido falar em algum momento. O Abaporu foi uma pintura da Tarsila do Amaral, que era casada com o Oswald de Andrade. Então, é a obra totalmente representativa do modernismo brasileiro. Essa é a primeira geração modernista do Brasil.